Bom, pessoal, então, oi, tô aqui de novo para a gente finalizar essa nossa parte de revisão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de esfera, tá? Bom, então, o que acontece aqui? Conjuntos do espaço cujas distâncias do centro são menores ou iguais a r. Então, o que acontece? A partir da rotação de um semicírculo, onde o eixo de rotação está centrado em um dos seus diâmetros, a gente vai ter a formação e a representação daquilo que a gente vai chamar de esfera ou de superfície esférica. E essa definição aqui diz respeito do quê? Qualquer distância que eu pegar do centro até a casca da minha esfera, da minha superfície esférica, todas elas vão ter medida R. Então, qualquer distância que eu pegar do centro da esfera até a sua casca vão ter medida R. Esse cara aqui, que está desenhado, que é um círculo que contém o raio, tá? Tá? Ele vai ser chamado, esse círculo aqui, qualquer círculo que contiver a medida de um dos diâmetros da esfera, ele vai ser chamado de círculo máximo ou círculo maior. Tá? Então, qualquer círculo que contiver o diâmetro da esfera, ele vai ser chamado de círculo máximo. E aqui a gente tem as duas relações principais de que trata a esfera, que são área da superfície esférica, que pode ser o A aqui, ou também chamada de SE, área da superfície esférica, e o volume da esfera. Então, a área 4 vezes π vezes r elevado ao quadrado, e o volume 4 vezes π vezes r elevado ao cubo dividido por 3. Tá? E aí, quando a gente fala de esfera, a gente pode pensar em 4 termos em especial: calota, hemisfério, fuso e cunha. Tá? Então, quando a gente fala de calota esférica, comentei na sala na semana passada que a calota esférica nada mais é do que aquela tampinha da laranja que a gente tira quando eu vou chupar a laranja e vou dizer que eu vou tirar a tampa. E o nome calota, antigamente, comentei na sala também, que dava a ideia daquela proteção que a gente dava para a roda dos carros. Até falei para vocês lembrarem do Fusca, né? Que tem aquela característica de ter aquela calota arredondada. Isso hoje em dia a gente não enxerga mais por conta dos carros. Dos carros terem se modernizado e atualizado toda a sua configuração, então elas perderam aquele modelo arredondado que a gente via antigamente. Então, olha só, o que acontece aqui? Quando a gente retira a calota esférica, a gente vai determinar uma superfície essa superfície aqui, que a gente vai chamar de círculo menor da circunferência, porque ele não contém o raio, círculo menor da esfera, porque ele não contém o raio da esfera. Mas ele também vai ter uma medida de raio, que é essa medida aqui. Aqui a gente vai ter a distância do centro até a casca da esfera, então nós temos o R grande, e essa medida aqui vai ser chamada de D, que é a distância entre o centro da esfera e o centro da circunferência, que corresponde a esse círculo menor. Eu vou chamar de D. E aí a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, onde a gente vai ter hipotenusa medindo o raio da esfera e
os outros dois catetos, um deles vai ser a distância entre os centros, centro da esfera e centro do círculo menor, e o raio do círculo menor. Que vai dar para a gente, por Pitágoras, uma nova relação aqui, quando eu trato do conceito de esfera, que é o raio da esfera ao quadrado igual a raio do círculo menor ao quadrado, mais distância entre os centros ao quadrado. Tá? A gente tem o conceito de hemisfério, isso aqui vocês usam muito em geografia, né? Quando a gente fala de hemisfério, a gente está falando de meia esfera, né? Então eu cortei ela exatamente ao meio, então aqui eu tenho um círculo máximo que tem área π vezes r ao quadrado, e eu tenho metade da superfície esférica. Superfície esférica toda, 4πr ao quadrado, então meia superfície esférica dá 2πr ao quadrado. Tá? Portanto, a área do hemisfério, a área total do hemisfério, podem colocar aqui, ó, a área total do hemisfério, contando esse círculo máximo, mais a parte de superfície esférica que essa figura tem, a gente vai ter um total de 3πr ao quadrado. πr ao quadrado, que é a área do círculo máximo, mais área de meia superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, meia superfície esférica, 2πr ao quadrado. Bom, e aí o volume aqui a gente não precisa nem comentar. Se eu cortei a esfera ao meio, o volume da esfera vai ficar reduzido à metade. Tá? E aí, os dois últimos termos que a gente tem aqui, que são fuso e cunha esférica, que estão relacionados com o quê? Ele representa um gomo da esfera. Tá? Então é como se a gente pegasse uma pocã, uma tangerina, e fosse retirando os gomos. Então, a representação que a gente tem aqui de fuso e cunha, elas vão ser características a esse gomo que eu estou retirando da minha esfera. Tá? Quando a gente fala de fuso, a gente está falando só da casca. Quando a gente fala de cunha, a gente está falando da casca mais o recheio. Portanto, quando a gente fala de fuso, a gente está falando de área. Estou conseguindo escrever aqui. E aqui a gente está falando de volume. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com essas características, eu vou pensar aqui N fatias idênticas. Essas N fatias idênticas, elas têm a ver com o ângulo do gomo. O ângulo de abertura que vai ter esse gomo aqui, ó. Tá? Então, são N fatias idênticas. Quando a gente trabalha com a área do fuso, a área da casca, 4 vezes π vezes r ao quadrado dividido por quantas fatias eu consigo fazer a partir desse ângulo. Então, por exemplo, se o meu ângulo for de 120 graus, eu consigo fazer 3 fatias para dar os 360. Se o meu ângulo for de 30 graus, eu tenho 12 fatias. Se o meu ângulo for de 60 graus, eu tenho 6 fatias. Então, esse N vai depender de qual é o ângulo de abertura que tem o meu fuso, a minha cunha aqui. Tá? Então, a característica aqui é dividir por N. E esse cara aqui, ó, professor, por que tem esse 3 aqui? Na verdade, o 3 vem do volume da esfera, né? Então, aqui a gente vai ter 4πr ao cubo dividido por 3. Tudo isso dividido por quantas fatias eu tenho, né?
que vai dar 4πr ao cubo dividido por 3. Lembra que aqui é n sobre 1, então mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3 vezes n. Tá? Isso aqui a gente também pode pensar numa regra de 3. Tá? Então, aqui, 360 graus é 4πr ao quadrado, área total da superfície esférica. Para um ângulo alfa, eu tenho a área do fuso. E a mesma coisa para o volume. Para 360 graus, eu tenho 4πr ao cubo dividido por 3. Para um determinado ângulo alfa, eu tenho o volume da cunha. Tá? Então, essas relações que a gente tem aqui, elas vão ser dadas a partir de características de quando eu faço cortes na esfera, né? Certos tipos de corte. Então, aqui, quando eu determino um círculo menor do que o círculo máximo, né? Onde eu vou ter o teorema de Pitágoras, eu tenho o que a gente chama de calota, tenho o que eu vou chamar de resto da esfera, né? Esse aqui representa uma calota também, né? Só que quando eu corto ela exatamente no meio, então o círculo mínimo coincide com o círculo máximo, e aí vai ter essas características. E a cunha e o fuso esféricos, que tem a ver quando eu retiro um gomo a partir de um dos diâmetros da esfera. Então, eu vou fazer o recorte de um gomo a partir dos polos, ligando 2 polos da minha esfera. Tá? Então, eu espero ter ajudado. E aí, a gente se encontra em algum outro momento. Tudo bem, gente? Então, um abraço e até mais.